O Jornal da Bandeirantes, gente, desse sábado recebe o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista obstetra e também tem formação de medicina legal. Vou começar por aí. Primeiro, bom dia, Dr. Domingos Mantelli. Muito bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Como é que é essa história aí? Põe gente no mundo e aí na outra ponta vai examinar quem já partiu? Na verdade são duas paixões que eu sempre tive, sempre gostei muito da área médica e sempre gostei muito da área jurídica, né, da área policial. E quando me formei, minha primeira especialização foi em ginecologia e obstetrícia. Nesse tempo que eu já era especialista, eu ainda servi o Exército, eu fiquei por 5 anos no Exército como médico. E nesse intervalo desses 5 anos foi quando eu fiz minha pós-graduação em Medicina Legal. Aí fiz a pós-graduação em Medicina Legal, prestei o concurso da Polícia Civil, né, da Polícia Técnico-Científica, passei, aí dei baixa no Exército e entrei. E desde então estou lá já há 8 anos. E então eu acabo exercendo as duas áreas, tanto a parte de ginecologia e obstetrícia quanto a área de perícias médicas. O senhor ficava diante da televisão assistindo séries policiais tipo NCIS e vendo... mais ou menos. Um episódio de 45 minutos já resolviam tudo, né? DNA, materiais, evidências. Aquela coisa que o pessoal pinga a gota de sangue no aparelho, já sai a foto do criminoso, né? Na vida real é um pouquinho diferente. Mas como é que nós estamos aqui no Brasil, nessa área aí? Olha, por incrível que pareça, o Brasil é um dos melhores países em termos de perícia, principalmente de perícias de local, de crime, de análises. O Brasil está bem desenvolvido. Tem vários kits que são comprados que vêm do exterior, então a nossa equipe de perícia é muito, muito bem assessorada e tem todos os equipamentos necessários para conseguir desvendar um crime. Hoje, dificilmente um crime passa assim batido que a gente não consiga saber ou pegar um criminoso ou coisa do tipo. Então, no Brasil, a área de perícia está muito, muito avançada. Não tanto quanto em alguns países, mas a gente ainda chega lá. Mas acredito que no Brasil, principalmente na região de São Paulo, né? A região de São Paulo, nas grandes cidades, é que é onde nós temos a perícia mais desenvolvida. Qual é a importância de preservar uma área para o perito chegar e analisar essa área depois de um crime cometido? Então, essa é um dos grandes problemas que existem ainda, porque normalmente não é a Polícia Civil ou a Polícia Técnica Científica a primeira a chegar no local do crime. Geralmente é a Polícia Militar. E se eles não fizerem essa preservação de local, as provas elas podem ser descaracterizadas. O que é o ideal? É chegar num lugar e passar aquela fita amarela e preta? Passa a fita, para tudo, acabou. Não deixa ninguém chegar perto até chegar a perícia. O que a gente fala na perícia, nós temos a cadeia de custódia. Então, se eu tenho, por exemplo, o estojo de um projétil de arma de fogo no chão, e esse estojo já foi manipulado por algum policial que chegou primeiro na região, na área do crime, automaticamente essa prova tem que ser descartada. Eu já perdi a cadeia de custódia. Muitas vezes já não tem uma impressão digital que eu possa buscar. Ela já está, entre aspas, contaminada. Ela já não é uma prova, uma evidência para nós. Então a preservação do local é de suma importância para a gente conseguir ter os resultados adequados. Doutor Domingos, a rapidez também é importante, né, nesse trabalho, porque a gente ouve falar que o tempo que passa é a verdade que foge. Não necessariamente. Eu acho que uma perícia bem feita ela não tem um tempo certo para ser realizada. Tanto que quando há alguma morte violenta, esse corpo fica sob tutela do Estado e nós temos a autonomia de aguardar aquele corpo o tempo que julgarmos necessários. A gente, dentro da medicina legal, tem uma máxima que a gente costuma dizer que a pressa é amiga da exumação. Então, quer dizer, se você faz uma autópsia, uma necrópsia com pressa, simplesmente para liberar aquele corpo, porque a família muitas vezes está ali naquela situação precária e tudo mais, você ainda corre o risco de não conseguir desvendar a causa correta daquela morte e futuramente causar um transtorno ainda maior para a família, que no caso seria a exumação por uma reanálise daquele corpo. Então vamos agora falar de vida. Vamos, que é muito melhor. Que é a outra sua especialidade. Por sinal, o seu telefone está aí ligado, né? Tá quietinho ali por enquanto, né? Os bebês... Como é que é a vida do ginecologista e obstetra, hein? Olha, eu costumo brincar que a minha vida nunca tem rotina, né? Que eu tô nas duas pontas, né? Já está também no nascimento e na morte. Mas principalmente na área do nascimento, é a melhor área da medicina, ao meu ver. É uma das poucas áreas médicas onde nós só temos alegrias. Vamos dizer assim, os desfechos desfavoráveis são muito poucos, são 99% só de momentos felizes, então é muito gostoso, mas é uma rotina corrida. Minha esposa também é ginecologista e obstetra, então nós temos uma rotina extremamente intensa, muitas vezes de madrugada, 2, 3 da manhã, toca o telefone, o paciente entra em trabalho de parto e a gente tem que se deslocar. Quer dizer que se o casal se desentender, não será por esse motivo. Não será por esse motivo. Uma coisa que eu acho muito bom, eu trabalho junto com a minha esposa, é bom que a gente está sempre junto, né? Eu tenho que sair de casa de madrugada, a gente sai junto.
Agora acaba complicando um pouquinho, estamos com uma filha pequena, com 9 meses, e então a minha sogra ajuda muito, fica com ela quando a gente tem que sair de madrugada para operar, para fazer partos, mas é uma rotina bem intensa. Geralmente eu saio de casa por volta de 6, 6:30 da manhã todos os dias, volta 10, 11 da noite, não tem horário, na verdade, nem para começar e muito menos para terminar. O Dr. Domingos é autor do livro Gestação, Mitos e Verdades sob o olhar do obstetra. Hoje se discute muito sobre a cesariana. Sim. E o parto normal. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, em primeiro lugar, se a gente for falar da parte física, é claro que a gente sabe que o parto normal é a melhor via de parto. Menos riscos de infecção. A cesariana é uma cirurgia, quer queira, quer não, de grande porte. Pode haver complicações da anestesia, riscos de infecções, sangramentos, a recuperação, a descida do leite. Tem uma série de complicações que pode ter numa cesariana desnecessária. Mas a cesariana também, quando bem indicada, ela salva vidas. Mas eu também sou a favor do direito de escolha da maneira de parir por parte da paciente. Eu acho que a função do obstetra é expor para aquela gestante quais são os riscos e quais são os benefícios de todos os tipos de parto. E diante disso, ela tem o direito de optar aquele parto que melhor lhe convém. Eu tenho pacientes, por exemplo, que o marido é um grande empresário, que viaja o mundo inteiro em reuniões. E ela vira para mim e fala assim: doutor, eu sei dos benefícios do parto normal, mas se eu não agendar uma cesárea, eu corro o risco do meu marido não presenciar o nascimento do filho. Então nada mais justo do que você fazer uma cesariana agendada para essa paciente, por exemplo. Mas ela tem que estar ciente dos benefícios do parto normal e dos riscos da cesariana. E se assim ela optar, ela vai assinar um termo de consentimento e a cesariana poderá ser feita. Olha, o senhor está me lembrando aí, né, uma das grandes mancadas do jornalismo. Nós temos várias mancadas, né? A gente gosta de criticar os outros, mas o jornalista também comete várias, né? E eu me lembro nisso que o senhor está falando aí do marido empresário que viaja e que a mulher muitas vezes não sabe se na hora do parto ele vai estar ali do lado. Um repórter da Bandeirantes, né? Nós temos aí esses foras todos juntos, ou tínhamos pelo menos, no Bandeirão. Então aí o repórter pergunta, quando se falava do parto Le Boyer, né? Até cortar o cordão umbilical, a bebê fica, né? Ali com a mãe e ela vai acariciando e tal. Ele pergunta assim, a presença dos pais no parto é importante? Aí o médico respondeu, da mãe é fundamental. Sempre, de preferência. Aí olha a cara do repórter depois dessa, né? Entre outros fora, né? Um deles foi esse aí. Mas é bom o pai ficar junto? Eu não sei, eu sou um pai que só foi para a maternidade depois que o filho nasceu. Fiquei esperando aqui na Bandeirantes a notícia de que já tinha acontecido. Eu iria atrapalhar o parto se eu entro ali no local da cesárea ou do parto normal. Isso é muito variável, né? Vai muito também do conforto daquela gestante, dela se sentir amparada de estar com o marido, e não necessariamente precisa ser o marido. Olha que interessante, no meu caso, o parto da minha filha, quem fez fui eu. Então quem entrou como acompanhante da minha esposa foi a minha sogra, ela que ficou junto com a minha esposa enquanto eu a operava. Na verdade, ela entrou em trabalho de parto, nós tentamos um parto normal, minha filha teve um pequeno sofrimento fetal, ela era prematura e eu acabei tendo que operá-la. Corajoso, hein? Fui corajoso, mas não tive opção, a minha esposa virou... O senhor recomenda isso para outros médicos? Olha, só se você tiver aquele sangue frio de na hora ter uma cabeça bem tranquila. Eu, graças a Deus, consigo separar muito bem e, obviamente, eu levei mais 2 colegas minhas obstetras junto comigo para o parto. Caso na hora não me sentisse bem ou confortável de realizar, eu sairia de campo cirúrgico e as 2 assumiriam a cirurgia. Não é recomendado que se faça que você opere parentes, muito menos uma esposa ou coisa do tipo. E há um envolvimento emocional. Há um envolvimento emocional, num momento de emergência, por exemplo, um sangramento excessivo. Até por isso eu levei 2 outras obstetras junto comigo. Para qualquer coisa eu sairia do campo cirúrgico e as 2 assumiriam a cirurgia. Mas graças a Deus correu tudo bem, o nascimento foi tudo tranquilo, sem problema nenhum. Agora, isso vai variar muito da grávida, dela querer ou não um acompanhante junto, dando uma força ali para ela. E como o senhor citou do parto Le Boyer, olha que interessante, já falava-se disso há anos e anos e anos atrás. Hoje já existem as comprovações científicas dos benefícios de, ao nascimento, você aguardar no mínimo 3 minutos para cortar esse cordão umbilical. Nesses 3 minutos que nós aguardamos, o bebê recebe aproximadamente 150 ml a mais de sangue. São 150 ml a mais de células-tronco. Isso previne anemia na infância até o 3º ano de vida. Então olha que interessante, principalmente para uma população carente igual a nossa, dos hospitais do SUS,
onde muitas vezes a alimentação não é de forma adequada, onde nós já temos uma anemia carencial em muitas gestantes, você conseguir fazer com que essa criança tenha uma prevenção de uma anemia até o 3º ano de vida, simplesmente por aguardar apenas 3 minutos para cortar o cordão umbilical. Uma coisa simples, a custo zero, que só vai do bom senso, conhecimento e boa vontade do colega médico. Então, já se falava disso há muitos anos atrás e hoje já se tem todas as comprovações científicas desses benefícios. Pela sua experiência, as mulheres brasileiras, elas têm uma preferência pelo parto, pela cesariana do que pelo parto normal? Olha, eu não diria uma preferência, mas foi incutido durante anos e anos e anos na cabeça dessa gestante de que o parto normal é doloroso, de que ela vai ficar com a vagina larga, de que ela vai perder urina, ou seja, que a cesárea para ela é melhor, porque ela tem como agendar, ela tem como marcar o cabeleireiro, como fazer a unha, como encomendar os docinhos da maternidade. Todo mundo, avisar a família. Avisar a família toda. Mas por que isso foi colocado na cabeça das gestantes ao longo de muitos anos? Infelizmente, por única e simples comodidade do médico. Para mim, é muito mais fácil eu ter uma cesárea agendada, onde eu vou para o hospital naquele horário marcado, faço a cesárea em 1 hora e volto para minha casa. Do que, de repente, eu ter que sair às 3 da manhã para acompanhar 10, 12, 15 horas de um trabalho de parto. Ou muitas vezes ter que desmarcar um dia inteiro de consultório para acompanhar aquele trabalho de parto. Quer dizer que aí o senhor está fazendo até uma autocrítica. Sim, para mim, categoria, pra a categoria. É. Eu mudei a minha maneira de agir há muitos anos atrás. Hoje eu priorizo o parto normal, incentivo o parto normal e não faço distinção de parto normal ou cesariana. Para mim, tanto faz. Se eu tiver que ir acompanhar 15 horas no trabalho de parto ou fazer uma cesariana, para mim, tanto faz. Eu não vejo nenhuma distinção. Agora, o grande problema são os colegas médicos que trabalham principalmente nos planos de saúde, que pagam extremamente mal, remuneram extremamente mal o colega médico, e ele pensa, poxa, eu vou ganhar a mesma coisa por um procedimento de 1 hora ou vou ganhar a mesma coisa para ficar 15 horas acompanhando um trabalho de parto. Não, e muitas vezes E ainda fazendo... tem que desmarcar o consultório. Não, e muitas vezes fazendo coincidir o plantão, né? Exato. Tem isso, né? Tem isso também. Então, acabou criando-se esse hábito de... O Brasil, infelizmente, é o campeão mundial de cesarianas. Isso a gente sabe que aumenta o risco de mortalidade materna e fetal. O parto normal deve Aumenta ser... o risco? Aumenta, é uma cirurgia. Quer queira, quer não, toda cirurgia, por mais segura que ela possa ser, você tem os riscos. Riscos de infecção, de sangramento, de hemorragia, do útero não contrair, atonia uterina, o bebê sente os efeitos do anestésico, o leite desce com maior debilidade, demora mais para descer, o bebê para conseguir mamar é mais difícil, o primeiro contato da mãe com o bebê é mais demorado, o vínculo afetivo demora a acontecer. Então tem uma série de coisas que podem acontecer. Olha que interessante, o simples fato do bebê passar pelo canal vaginal, ele é contaminado, entre aspas, com as bactérias da flora vaginal materna, o que confere ele uma melhor imunidade, coisa que não acontece na cesariana. O fato da mulher entrar em trabalho de parto, as contrações do trabalho de parto fazem com que aquele líquido do pulmão seja expelido. Então os riscos de transtornos respiratórios pós-nascimento são menores em mulheres que tiveram parto normal. Então nós temos vários riscos e vários benefícios em jogo. E simplesmente fazer uma cesariana por comodidade do médico, eu não acho justo. Se for por comodidade e opção da mãe, ok, é uma opção dela, acho que é um direito dela escolher a maneira de parir. Agora, um médico querer enfiar uma cesárea goela abaixo da paciente por simples comodidade dele, isso eu já não acho correto. E esses partos em casa, com auxílio de doulas, às vezes não acompanhados por um médico... Tem muita gente que opta por isso, isso acabou também virando quase que um fla-flu, né? Um Corinthians e Palmeiras. Exato. Se um é favorável à cesárea, ele é demonizado pelo outro que gosta de dar luz em casa, na piscina regã. PT e PSDB. É mais ou menos assim. Doula é o quê? A parteira? Não, a doula normalmente ela não tem formação para realizar o parto, e somente para acompanhar a gestante, muitas vezes fazer uma massagem, orientá-la de ir para uma banheira, mudar de posição, ver a maneira mais correta que ela quer ficar para parir. Então ela meio que orienta dentro da sala de parto, dá um apoio moral, né? Mas ela não interfere, não pode examinar, fazer toque vaginal, muito menos fazer o parto. Já a enfermeira, obstetra, obstetriz, essa sim tem capacitação para poder Então, geralmente esses partos em casa não tem o envolvimento de ninguém com a formação médica, né? Sim, na com grande maioria, exceções. com algumas exceções. Como é que o senhor vê essa possibilidade de dar à luz a um ser humano em casa? É algo aparentemente frequente hoje em dia, né? Infelizmente, eu falo infelizmente porque muita gente tem optado por isso em detrimento da má atenção médica que tem nos hospitais, por incrível que pareça. Mas
Minha opinião pessoal, eu não recomendo, não acho uma coisa segura. E vou dar um exemplo muito simples. Aquela gestante está lá em trabalho de parto, já há 5, 6 horas, já está com 6, 7 centímetros de dilatação, está correndo tudo bem, às mil maravilhas. Ótimo. Abruptamente ela tem um descolamento de placenta, começa a ter um sangramento vaginal. Eu tenho alguns pouquíssimos minutos para estar com aquele bebê do lado de fora, ou ele vai morrer. Porque o descolamento de placenta é quando a placenta descola do útero e para de passar oxigênio para aquela E criança. aí é cesárea, não tem outro... De imediato. Isso é emergência. Eu tenho pouquíssimos segundos para estar com aquele bebê do lado de fora. Se eu estiver em casa, ter que pôr essa mulher numa ambulância, chegar no hospital, entrar no centro cirúrgico e operá-la, não vai dar tempo. Ah, doutor, mas isso é... A cada 100 acontece uma. Mas acontece. Mas acontece. E se fosse com a minha esposa, com a minha filha, eu quero minimizar os riscos ao máximo. Então eu tenho uma conduta ética minha, que eu costumo dizer assim, se eu não faria na minha esposa, eu não faço nas minhas pacientes. Acho que nada mais justo e mais ético do que Nós somos muito influenciados pelo cinema, né? Já falamos aqui no caso da medicina legal, né? Dos legistas de séries, né? Sim. De televisão. Agora, também em relação ao nascimento em casa, vários filmes mostrando aí, a primeira coisa que as pessoas pedem, traga água quente aí. E onde que vai pôr essa água quente? É Eu fico verdade. pensando. Mas uma coisa que eu digo é assim, o parto normal, quando tudo sai bem, qualquer pessoa faz. Não precisa nem ser médico. O parto normal, quando tudo sai bem, você vê muitas vezes mulheres parindo no carro, na porta do hospital, onde o vizinho ajuda. Na viatura policial. Na viatura policial. Quando tudo sai bem, qualquer pessoa faz o parto normal. O grande problema é quando o parto normal complica. Quando nós temos as chamadas distócias de parto. Nesse caso, se o obstetra não tiver uma grande experiência, ele perde o bebê e, consequentemente, a mãe na sequência. Agora essa água quente, onde vai? Isso é para você colocar aquelas toalhas, né? Colocar em cima da gestante e tudo mais. Antigamente era assim? Antigamente era assim. Antigamente paria-se em Temos casa, história, com né, parteiras, né? Famílias prolíficas, né? Principalmente no interior, Sim. zona rural, né? Não tinha essa de levar para o hospital, dava a luz em casa. Naquela época era assim, tinham-se 10 filhos, 2 morriam, ficavam 8, 80% de êxito, tá tudo ótimo. Era assim que funcionava. Infelizmente, na atualidade, não é assim que a gente pode pensar. Nós temos que minimizar ao máximo esses riscos. Estamos entrevistando o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista obstetra e também com atuação na área de medicina legal. Ele é o convidado deste sábado do Jornal da Bandeirante, gente.